Olá, melhores leitores, aqui quem fala é o Rafa e você está no canal Os Melhores Livros. No vídeo de hoje eu vou compartilhar 6 curiosidades fascinantes sobre o Diário de Anne Frank, um dos mais importantes e mais comoventes livros do século XX. O Diário de Anne Frank é um livro escrito por Anne Frank, justamente, uma jovem judia que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. A história que ela conta nesse diário começa em 1942, quando Anne tinha 13 anos. E ela relata sua vida e a da sua família em Amsterdã, na Holanda, durante a ocupação nazista. Com a crescente perseguição aos judeus, a família de Frank se escondeu em um anexo secreto em um prédio comercial, juntamente com outras pessoas. Durante os 2 anos em que estiveram escondidos, Anne escreveu em seu diário sobre suas emoções, pensamentos, medos e sonhos, além de relatar a vida cotidiana no esconderijo. Vamos saber mais sobre curiosidades dessa obra após a vinheta. O Diário de Anne Frank é um relato emocionante e autêntico da vida de um adolescente durante um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. Após a guerra, o pai da Anne, o único sobrevivente da família, publicou o diário, que se tornou um best-seller mundial, tendo sido traduzido para mais de, vejam só, 60 idiomas. O livro é importante não apenas como um testemunho dos horrores da guerra e do Holocausto, mas também como um lembrete do poder e da esperança, da coragem e da perseverança em tempos impossíveis. A mensagem de Anne Frank ressoa ainda hoje, inspirando gerações a lutar contra o preconceito e contra a intolerância em todas as suas formas. O intuito aqui com esse vídeo não é fazer uma resenha da obra. Afinal, a gente já fez um vídeo aí sobre uma resenha e eu vou deixar um card aqui em cima que, se você não conhece a obra, pode aí estar conhecendo melhor. Quero sim trazer as curiosidades que estão envolvidas nessa obra e na vida de Anne Frank. A primeira curiosidade que eu quero trazer é que a obra foi escrita durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente entre 42 e 44. Ou seja, é sim um dos registros históricos mais importantes do período. Nessa época, os Países Baixos estavam sob ocupação nazista e a perseguição dos judeus era intensa. A Anne e a sua família, assim como muitos outros judeus, tinham que se esconder para escapar dessa perseguição. Então eles se instalaram aí no anexo secreto, que é num prédio comercial ali em Amsterdã. Inclusive tem um museu lá hoje, né? E ali eles viveram em condições precárias, com medo de ser encontrados a qualquer momento. Durante esses 2 anos, a Anne ficou escrevendo o seu diário, o seu dia a dia, e isso incluía desafios, angústias, a própria relação dela com a família, a esperança que a família tinha e das outras famílias que estavam com eles ali. Então o diário é um registro histórico escrito por alguém que viveu numa guerra e que foi afetado por essa guerra. Ele oferece um vislumbre da realidade durante uma guerra e a gente consegue entender ali um pouco melhor o que as pessoas tinham que enfrentar naqueles tempos sombrios. A segunda curiosidade que eu quero trazer aqui, que eu acho muito interessante, sobre o Diário de Anne Frank, é que ele foi editado para publicação após um apelo feito pelo ministro da Educação, Cultura e Ciência, Garrett Bockenstein, durante a Segunda Guerra Mundial. Bockenstein apelou em um pronunciamento no rádio para que as pessoas mantivessem os registros de suas vidas durante a ocupação nazista. Assim, as futuras gerações poderiam entender o que havia acontecido. A Anne, então, já tinha começado a escrever em seus diários durante esse período, e aí se sentiu encorajada pelo apelo do ministro a continuar escrevendo e documentando as suas experiências. Eles tinham ali, né, dentro do esconderijo, um rádio no qual conseguiam ouvir coisas de fora. Depois que a Anne e sua família foram descobertos, eles foram levados para campos de ocupação. O pai da Anne, o Walter Frank, foi o único sobrevivente da família. Quando ele voltou para Amsterdã, após a guerra, o Walter encontrou o diário da sua filha e decidiu editar e proceder com a publicação, digamos assim, cumprindo o objetivo da filha, que era se tornar uma escritora. O Walter escolheu trechos do diário original e ele os editou para formar um livro coeso, que foi publicado em 47 com o título original de O Anexo Secreto. Desde então, o livro se tornou um best-seller mundial, uma obra clássica de literatura, ensinando o mundo sobre os horrores do Holocausto e a importância de manter viva a memória das vítimas. A terceira curiosidade fascinante, eu diria, que há sobre esse diário é que existem 4 versões dele. A primeira versão original é o diário que Anne escreveu enquanto estava no esconderijo. Ela escreveu em 3 cadernos, começando em 12 de junho de 42 e terminando em 1º de agosto de 44, poucos dias antes de ser descoberta pelos nazistas. A segunda versão do diário é editada pela própria Anne
que adaptou aí seus escritos para um formato de livro. Essas duas versões raramente vêm a público. A terceira versão é a edição limitada de 47, que foi editada por Otto Frank, o pai da Anne. Essa versão é um pouco diferente da original, porque o Otto fez alguns cortes, algumas mudanças para transformar o texto em algo mais legível e para abranger um público mais amplo. A quarta e última versão do Diário de Anne Frank foi publicada em 2003. Essa versão é conhecida como a versão definitiva e inclui todo o material que foi excluído de versões anteriores, incluindo alguns trechos mais explícitos sobre a própria sexualidade da Anne e outras coisas que o Otto considerou inadequadas para publicação naquela época. A quarta curiosidade interessante sobre o Diário de Anne Frank é a forma como a família foi descoberta no esconderijo, e isso ainda é um motivo de debate. Por muito tempo, acreditou-se, que a família da Anne tinha sido traída por algum daqueles protetores, ou seja, alguém que sabia da sua localização. No entanto, hoje, a teoria mais aceita é que a descoberta foi feita por acaso. Em 4 de agosto de 44, a polícia alemã invade o prédio onde a família de Anne estava escondida, porque eles estavam investigando aí denúncias sobre fraudes em cupons de alimento que eram usados para comprar comida durante a guerra. Inclusive, esses cupons de alimentos são muito narrados durante o livro, e o prédio onde a família de Anne estava escondida estava suspeito de estar envolvido nessas fraudes. Então, os alemães acabaram descobrindo o esconderijo da família durante essa investigação. Embora a verdadeira causa da descoberta possa nunca ser totalmente ou com certeza descoberta, essa é a teoria mais aceita por muitos pesquisadores do Diário de Anne Frank. A quinta curiosidade é referente a Kitty, que era como a Anne chamava o seu diário. Ela se referia ao seu diário como a sua melhor amiga e confidente e escrevia para ele como se estivesse escrevendo para uma pessoa real. A Anne Frank escolheu o nome Kitty para se referir ao seu diário em homenagem a uma personagem fictícia de um livro infantil. Ela gostava muito dessa personagem e por isso decidiu dar o mesmo nome para o seu diário. A partir daí, Kitty se tornou sua melhor amiga e confidente, e foi para ela quem a Anne escrevia tudo o que estava acontecendo na sua vida durante a Segunda Guerra Mundial e direciona aquela espécie de cartas que tem no diário ali. A última curiosidade que eu quero trazer aqui é que, além da Anne Frank, outra personagem importante na história do diário é Miep Gies, uma das pessoas que ajudou a esconder a família de Frank e outros judeus ali dos nazistas durante a Segunda Guerra. Gies e seu marido arriscaram suas vidas por mais de 2 anos para fornecer comida, notícias, apoio emocional e outras coisas ali para os escondidos. E ela foi fundamental para preservar o diário, porque foi ela que encontra, depois que os Frank foram presos, é a Miep que encontra o diário e guarda num local seguro até que entrega para o Otto, o pai da Anne, depois que ele volta da prisão. Graças a Gies, então, o diário pôde ser publicado, mas ela não ficou apenas nos bastidores. Em 87, a Miep Gies publicou um livro intitulado Eu, Miep, Escondi a Família de Anne Frank, e nessa obra ela conta a sua própria história, desde a infância difícil como refugiada da Primeira Guerra Mundial, até o momento em que entrega o diário nas mãos do Otto. Eu, Miep, Escondi a Família de Anne Frank é uma homenagem não apenas à coragem da família de Frank, mas também à coragem de todos aqueles que lutaram contra a perseguição e o genocídio durante a Segunda Guerra Mundial. Então é isso, melhores leitores, chegamos aí ao fim do nosso vídeo. O Diário de Anne Frank é uma obra fundamental para entender os horrores da guerra e os perigos do preconceito e da intolerância. É um testemunho vivo da coragem e da resiliência daqueles que lutaram contra a opressão e o genocídio. Por isso, gostaria de convidar você a ler ou reler o Diário de Anne Frank e a refletir sobre essa mensagem poderosa, que possamos nos inspirar na história de Anne, em todos aqueles que lutaram contra a injustiça para construir um mundo mais justo e tolerante. Peço também para você que acompanhou esse vídeo, que nos conte nos comentários a sua experiência com a leitura do Diário de Anne Frank, se você já conhece, se você já visitou de repente o museu lá em Amsterdã. Compartilhar nossas percepções e reflexões é uma forma importante de manter viva a mensagem do livro e a continuar a aprender com a história de Anne. Obrigado, melhores leitores, por acompanhar esse vídeo. Até a próxima e boas leituras!